Boa noite, estamos aqui na aula inaugural do curso Inova e pretendo que essa aula inaugural traduza exatamente como a gente quer que o curso Inova seja, né? Sendo que vamos ter a troca constante e toda a opinião de vocês que vão estar com a gente aqui no curso é uma opinião muito válida para que a gente possa ir melhorando. Então, assim, não se sintam constrangidas de lá no nosso grupo do curso falar, se posicionar, fazer alguma crítica, porque a gente cresce nesse processo, tá bom? E também falar para vocês que o que a gente quer nesse curso é que vocês não só tenham a teoria, mas também tenham a prática, que vocês vivenciem, até tire dúvidas, para poder esse curso ser realmente feito com a necessidade de vocês. Porque a gente vê muito assim, da teoria, mas tá, o que a gente vai fazer com essa teoria? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Então, por isso, que para começar, nós gostaríamos que vocês respondessem esse quiz aqui. Tá? Vai lá, Júlia, coloca para a gente também o link para quem tiver as duas, eu não sei se vai estar no computador ou no celular, eu não sei como é que fica melhor, para poder vocês responderem, porque é justamente um mapeamento de como vocês estão, nesse momento, entendendo o que é neurodivergência, o que é superdotação. É um quiz rápido, com resposta de sim ou não, bem rapidinho de vocês responderem. Tá? E quando for terminando, escreve aqui no chat. Ok, terminei. E enquanto isso, a gente, no final do quiz, tem um presente aí para vocês, né, que vocês já podem baixar. E lá no final da aula, nós vamos também fazer um presente. Só que a gente está dando muito presente. E é o que a gente quer? A gente pede que vocês, se possível, façam uma foto dos slides que a gente vai apresentar, marquem a gente lá no Story, Instituto Tripsi, para que a gente possa, assim, fazer um movimento até de chamar outras pessoas também para a turma. E até mesmo para poder lembrar aquelas pessoas que já compraram o curso e não vieram, esqueceram da aula, né? Que teve pessoas que compraram e não estão aqui presente, né? Pois é, eu coloquei lá no grupo, coloquei lá no grupo, a aula começou, mas... Tem muitas pessoas também que gostam de ver a gravação, né? Não gostam do ao vivo. Eu prefiro ao vivo, porque eu posso interagir, fazer o que tem que fazer, mas também está conseguindo responder, Cristiane? Ok. E por que a gente assim, pensou de começar com esse quiz? Porque nada melhor da gente entender também que muitas vezes nós também apresentamos alguns comportamentos. Não é à toa que é tão fácil falar, né? É tão popular. Eu estou nervoso, eu estou ansioso. A gente ouve até a criança falando isso, né? Ah, eu estou ansioso. Essa semana eu atendi uma avó e a avó falou assim, Graça, eu chamando a atenção da minha neta porque ela está terrível. Sabe o que ela falou para mim? Na minha casa, eu sou educada com a educação parental.
Aí ela falou assim, eu nem sei o que é isso, Graça. Que educação é essa? E é assim, como é que as crianças estão já se informando que tipo de educação que ela está sendo educada? Antigamente só tinha a educação do respeito, do respeitar o mais velho, do obedecer às pessoas, né? Essa vozinha conversando comigo. E é assim, é importante que a gente também entenda como que a gente está se vendo diante dessas questões que nós vamos tratar aqui no curso. Por isso que a gente começou com esse quiz aí para vocês responderem. Alguém Até já mesmo para se conhecer em que ponto está, né, sobre o assunto. Eu acho que isso é importante também. A gente se definir e definir o que eu sei e o que eu não sei. A Cristiane já terminou. Ah, legal. Vamos aguardar a Renata. E aí, Cristiane, como é que foi? Respondeu o que isso? O que você achou das perguntas? Interessantes, né? Defina para mim esse interessantes, Cristiane. Eu estou vendo aqui as respostas dela, da Ah, Cristiane, estou achando assim, bem interessante, bem legal, né? E aí, assim, a gente começa a ver, né, Cris, que a gente apresenta algumas similaridades, né? Com algumas neurodivergências, o que não significa que sejamos neurodivergentes, né? E nós vamos ver isso aí com o passar da aula. interessante isso. Ela falou que algumas respostas eram, algumas perguntas não se sentiu confortável de responder. Entendi. Mas, ó, a intenção nossa não é deixar vocês desconfortáveis. A nossa intenção é que vocês comecem a se perceber. Sabe por quê? Muitas vezes a gente reflete o nosso comportamento no comportamento do outro. E quando a gente está em sala de aula, às vezes, um comportamento de um aluno pode ser um gatilho para o que nós sentimos, para o que nós pensamos. A gente costuma brincar na psicologia que é a nossa sombra. Por quê? Porque às vezes, a gente não quer se ver daquela forma. Né? Então, isso não é para gerar desconforto, é para produzir em vocês o autoconhecimento. Porque quando a gente se aceita, a gente consegue mudar. E isso é um propósito do curso Inova. Não é só a teoria, é a teoria com a prática, com a reflexão. Né? Porque teoria, vocês não precisam de curso. A gente viu que o Colégio Nacional das Dores está muito bem servido de muitos profissionais capacitados, teoricamente. Né? E eu garanto que vocês já têm uma prática muito potente, mas às vezes o que dificulta as relações é exatamente um pouquinho da questão de não ter esse autoconhecimento ainda. Contudo, fala, Renata, pode falar. Graça, em algumas questões do quiz, eu fiquei em dúvida se podia ter, às vezes, algumas vezes, porque, não sei, algumas vezes, né, a gente fica meio, né, como é que eu vou dizer? A pergunta duas Nas, vezes, a gente das avalia. respostas, Então, deixa eu te falar. A em resposta é algumas vezes, não, né? sim ou não. Aí eu vou parar e paro assim, mas não é sempre assim. Aí eu paro assim, de 1 a 10, Uhum. qual seria o que eu faria? Mais para sim ou mais para não?
Agora, é lógico que nada é preto e branco, nada é 0 ou 100, né? O sim e não é só para a gente se colocar naquele lugar. Não quer dizer que você permaneça nesse lugar. Entendeu, Renata? Entendi. Entendi. Porque, tipo, aquela pergunta que tinha ali, a questão, você se sente preparado para trabalhar com neurodivergente? Assim, na maioria das vezes a gente se sente preparado, mas também tem hora que bate aquela, será que eu estou, né, sabendo lidar com essa situação? Entende? Uhum. Mas na maioria das vezes, você se sente Na maioria das vezes, preparado? sim. Então, é isso. Então, seria o Sim. sim. Porque Entendeu? assim, Tá. Renata, Então, preenche. até mesmo dúvida a gente vai ter sempre, né? É justamente Uhum. o que a gente pensou, né, quando formatou esse curso para vocês, é justamente isso. Quando trouxer o estudo de caso, o que cada uma está fazendo? Porque às vezes a gente pensa que está fazendo pouco e a gente vai olhar mais na frente e está fazendo muito. Mas às vezes ainda não pegou o tempo da gente ter aquela resposta, né, do que nós estamos fazendo, porque leva tempo. A gente não consegue as coisas de uma hora para outra. Né? A gente sabe que lidar com neurodivergência, divergentes, não é aquilo que diz assim, eu faço isso, 2 mais 2 é 4. Não, geralmente 2 mais 2 pode ser 5. Então, a gente tem que o quê? Tem que aprender que com um divergente a gente pode usar uma maneira, com outro a gente tem que usar diferente. Então, por isso a dúvida, por isso, às vezes, o talvez. A gente não deve levar em conta, assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Para uns dá certo, para outros a Uhum. gente tem que arrumar outra maneira. E é justamente isso que a gente quer caminhar com vocês. Se não deu certo dessa maneira, qual é a outra maneira que pode dar certo? Com criatividade, com autoconhecimento e com fatos que vocês estejam vivendo, e não que a gente olhe e vê nos livros, com fatos reais que a gente vai poder trabalhar. Entendi. Né? Pode falar, Cris. Eu costumo dizer lá na minha sala que cada dia é um dia, né? A gente vai aprendendo todo dia. Verdade. Então, é verdade. Isso realmente que Renata colocou, né? É sobre isso que eu estava falando, desse comportamento, porque às vezes pode surgir, né, alguma questão que envolva, e eu não saber como me comportar em relação a isso, porque às vezes eu posso estar pensando que eu estou ensinando corretamente, e aí às vezes não. Então, assim, bate aquela dúvida, né? É o que você acabou de falar. A gente às vezes tem tantas teorias, mas na prática a realidade é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, bate um certo receio, um certo medo de, às vezes, você não fazer um bom trabalho com aquela criança que, às vezes, tem, né, uma síndrome ou, né, um transtorno, não sei. Entende? Entendi, Cris. Eu acho que você vai até entender quando a gente passar aqui, ó, que assim, ó, enquanto algumas pessoas veem problemas, nós vemos potência não compreendida. E assim, enquanto pediam silêncio, ele ouvia 1000 ideias gritando ao mesmo tempo que achavam que era bagunça. E achavam que era bagunça. É porque o quê? Quando vê uma criança muito agitada ali, pede o que para ele? Silêncio. Mas o que, na Sim, realidade, as ideias estão ali na cabeça e ele fica também querendo agitado e falar todas as coisas. E, às vezes, a gente que está ali olhando pensa que ele está fazendo o quê? Bagunça. E, no entanto, ele está ali se expressando e querendo ser o quê? Compreendido. A mesma coisa acontece, né, quando ele responde uma pergunta errada, não porque ele não saiba, porque ele já está além, ele está pensando além daquela pergunta. Você faz uma pergunta para ele, ele já responde com algo lá na frente, e às vezes para você ele está respondendo a pergunta de uma forma correta, só porque ele não deu aquela resposta que a gente estava talvez esperando. Ele deu uma abertura maior, ele viu lá na frente. Né? entendi. E quando todos entendiam metáforas, ele decorava mapas reais.
e diziam que faltava imaginação, porque geralmente essas pessoas, eles vivem muito no concreto, e por metáforas, às vezes, ele não entende o que a gente está querendo dizer, né? Não que ele não tenha imaginação, é que para ele precisa ali, ó, ter aquele algo presente, é aquele determinado foco, né? Foco em determinadas coisas, né? Então, a gente pensa que ele não está tendo imaginação porque ele não entendeu uma metáfora, porque para ele precisa da realidade, ele precisa da coisa concreta para ele poder entender. Enquanto, né, ele criava universos inteiros com palavras, tropeçava em escrever seu próprio nome. Porque muitas pessoas têm potências em determinadas áreas que não está ali na área do português, não está na área da matemática. E nem por isso ele deixa de ter talento, nem por isso ele deixa de ter conhecimento daquilo que é o foco para ele, daquilo que é a habilidade essencial para ele, né? E, às vezes, a gente pode achar que é teimosia, dele até por impulso, querer desafiar, ou antes mesmo, né, de saber nomear o que ele sente. Não é que ele seja teimoso em determinado momento, só que ele só não sabe se expressar ainda de uma forma correta. A parte da emoção, às vezes, da emoção é até mesmo de lidar com as pessoas, do trato social, deixa ele confuso, e ele não quer determinadas coisas, não por teimosia, às vezes até mesmo por ele não saber lidar com aquela situação naquele momento. E aí ele faz de uma forma que parece teimosia, que parece que está querendo desafiar, mas é só uma forma dele se até mesmo regular com aquilo que ele está sentindo. E, às vezes, né, quando ele não sabe escrever muito bem ali, né, tem erros de ortografia, mas ele sabe fazer poemas, ele sabe decorar as coisas, mas tem o quê? Uma dificuldade na hora de poder escrever, né? Como se as letras dançassem diante dos olhos e não consegue, às vezes, escrever corretamente. E, muitas vezes, ele tem até um pensamento acelerado, engole palavras, mas sabe compor coisas de alto valor, coisas que a gente vai olhar lá na frente, nossa, que bonito. Tem alguns erros de ortografia, até mesmo pela, às vezes, impulsividade na hora de escrever, mas a essência daquilo que ele sabe, que ele quer, está muito bem definido. Tá? Deu para vocês perceberem um pouquinho justamente essas nuances que vocês disseram ali, que é difícil de responder o quiz ali, justamente por causa disso, né? Então, com essas dificuldades que, às vezes, as pessoas veem até problema, ali pode estar uma potência não compreendida. E, por isso, talvez, exatamente, Cristiane, são os desafios que fazem vocês ficarem assim, será que eu estou agindo de maneira correta? Será que eu estou fazendo realmente o que eu tenho que fazer? É justamente por essas questões, né? Deu para poder entender a Renata e a Cristiane, que estava ali, né? Tá vendo, Renata? É exatamente isso. Por isso que vocês, nesse nosso caminhar, é isso que a gente quer mostrar para vocês, que vocês visualizem justamente não problemas, e sim a potência que ainda vocês não sabiam compreender, mas vocês vão sair desse curso sabendo compreender essas potências, né? Eu vi que entrou a Lidiane, né? Isso. Júlia, você poderia botar o link do Kiss aqui Já botei. Já botou? Isso. É porque eu não tinha visto ainda. Né? Até mesmo para ela poder entender o que nós estamos falando. Isso. E, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. E esse quiz que está aí, né, que nós colocamos agora aqui, eu coloquei no chat,
para você responder umas perguntinhas rápidas, que as meninas já responderam, e no final do quiz tem um presente. E para vocês que estão aqui agora, para a gente continuar, quero saber, já tiraram uma foto e fizeram um story? Já marcaram lá o Instituto Tripsi? Vamos lá, meninas? Vamos fazer um story e marcar que estamos em aula, porque isso é importante. Vocês sabem que hoje a gente poder mostrar o que nós estamos fazendo é tão importante quanto fazer bem feito, né? Porque nós estamos no mundo da rede social. Então, quero contar aí com o apoio de vocês. E, além disso, Graça, né, tem esse fator das redes sociais, mas também mostrar o quanto a gente acha importante que outras pessoas tenham conhecimento desse curso, para que mais pessoas consigam entender essas potências não compreendidas, né? Que elas possam também tirar as dúvidas que vocês estão no caminho para poder tirar aqui junto com o curso. Então, mostrar que isso é possível, eu acho que é o nosso ponto principal, porque a gente quer que mais pessoas tenham o conhecimento de como lidar com esse público, e que a gente sente que não é muito colocado nas escolas. É um tema que ainda não é bem definido, não é não, Graça? Pouco se fala ainda dele, e pouco se tem históricos de que a gente precisa fazer algo mais. Eu acho que a nossa parte é o ponto principal, não é simplesmente vender o curso. Nosso objetivo principal é construir profissionais capazes de dar com esse grupo de neurodivergentes que tem dificuldade de profissionais capazes de compreendê-lo. Eu acho que esse é o nosso ponto principal. Pois é, e assim, como faria foto, Ana? É só tirar uma foto da tela que você está vendo, e aí bota no seu story marcando um instituto, @Instituto Tripsi. Só isso. E isso é importante porque dentro do curso nós vamos estar falando justamente sobre essa jornada, né? Sobre esse mapa das neurodivergências. E por que a gente pensou nesse curso? A gente pensou nesse curso por ouvir dos professores de algumas instituições que a gente já deu palestra, que a gente já conversou, que muitas vezes a escola e o próprio professor está aprendendo juntos, né? Como se fosse ainda um ensaio e um erro, né? A boa vontade está ali presente, foi aquilo que a gente falou, a capacidade, vão buscar especialização fora, vão estudar, são professores comprometidos, engajados, mas na hora da prática ainda tem a insegurança, ainda tem a dúvida. Por quê? Porque não adianta eu entender, saber o que é um TEA, saber o que é um TOD. Por quê? Porque isso é conceito. Mas quando envolve pessoas, sentimentos, comportamentos, vai variar de uma pessoa para outra, vai variar do que deu certo para um, não dá certo para o outro. Então, tudo isso que a gente vai aqui no curso, né, começar a falar mais, trazendo sempre a prática e também oferecendo a supervisão do caso, para que ajude vocês lá dentro da sala de aula ou dentro do consultório, né? Porque para os psicólogos, nós teremos ferramentas que podem ser disponibilizadas para o profissional da área de saúde, não só para o psicólogo, mas para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, né, o psicopedagogo. Então, existem ferramentas. Algumas os professores também vão ter acesso, porque é possível que o professor também faça,
Oi, deixa eu ler aqui. Ah, já fez a foto, Renata. Muito obrigada. Então, assim, dentro do nosso mapa aí do curso, nós vamos falar sobre as neurodivergências mais comuns. Quando a Margarida estava falando ali das crianças, quais foram as neurodivergências que vocês entenderam que estavam ali? Pode abrir o microfone e falar com a gente. Vocês identificaram alguma neurodivergência ali? Sim ou não? Calma, gente, uma de cada vez, hein? Senão você atropela. Eu não entendi. Faz de novo a pergunta, porque eu estou fazendo aqui para botar no Instagram. Ah, tá bom. Eu perguntei que quando a Margarida estava falando, né, das características, você identificou alguma neurodivergência? O quê? Minha ou que eu vivencio na Não, criança? não, na criança. Quando ela foi falando as frases que ela foi mostrando, você conseguiu falar, essa criança tem isso, essa criança tem aquilo? Sim, consegui. Pois é. E às vezes o professor fica inseguro de aceitar que ele também é capaz de fazer, sim, um mini diagnóstico. Sim, e inclusive ela falou assim que às vezes a gente nem percebe, mas percebendo e assusta, porque você às vezes não consegue talvez fazer aquilo que teria que ser feito, mas depois no final você percebe que você fez o seu melhor e conseguiu, Isso mesmo, é isso aí. E né? uma coisa que é importante é a gente entender que a pessoa com neurodivergência, ela tem um cérebro que processa o mundo de forma diferente do que é esperado. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa, muitas vezes, a olhar para a criança e falar assim, o que ela está querendo me dizer com esse comportamento? Porque, na verdade, ela não processa as informações da mesma forma que o neurotípico. E, muitas vezes, nós apresentamos comportamentos compatíveis com alguma neurodivergência, seja da ansiedade, né, um transtorno da ansiedade, seja a questão assim da questão do hiperfoco, quando eu estou muito focada no que eu tenho que fazer, e aí eu não quero barulho, eu não quero pessoas me atrapalhando. Isso são comportamentos. Isso não significa que a pessoa é neurodivergente. Mas quando a pessoa tem a neurodivergência, isso vai ser o tempo todo. E aí, muitas vezes, ela fica sobrecarregada de ter que responder ao processo de escolarização, ao processo de expectativa de um psicólogo, de forma que seja da forma neurotípica. Um exemplo muito simples. Como psicóloga, muitas vezes a gente, numa avaliação, a gente faz uma pergunta. E aí a pessoa vai e é muito objetiva na resposta. E aí fica aquela questão assim, por que ela está sendo objetiva? Ela está tendo resistência? Ela está fugindo da pergunta? O que está acontecendo? E muitas vezes, quando a gente lida com uma criança com neurodivergência, é porque às vezes ela já até pensou sobre aquilo e para ela a resposta é aquela. Não é uma fuga, não é uma resistência, mas muitas vezes o psicólogo que não entende a neurodivergência vai considerar como uma fuga, uma resistência. E isso causa o quê? A falta de empatia no processo da dinâmica entre o psicólogo e a criança. E por isso que, muitas vezes, o processo não vai à frente. Então, é importante que a gente entenda que o fato do cérebro processar o mundo de forma diferente, isso vai acontecer para ela o tempo todo. E não pense que ela não fica sobrecarregada. Não é só o TEA que se sobrecarrega, né? A pessoa que tem um TDAH também se sobrecarrega. Por quê? Porque muitas vezes,
se ela não, se ela é impedida de falar o que ela quer na hora, ela não vai conseguir falar. Ah, obrigada, Ana, por ter marcado a gente. Muito obrigada. Pode falar, Renata. Graça, engraçado. Eu tenho um aluno, né, que ele está fazendo testes, né, para investigar. E a Margarida lendo aqueles slides, eu vi o meu aluno ali, naquela questão que ele me explica sobre o buraco negro com riqueza de detalhes, mas para copiar uma agenda, que assim, aparentemente uma coisa bem mais simples, ele não consegue. Ele fica ali, às vezes, meia hora, 40 minutos para copiar uma, duas linhas da agenda. Mas tem, assim, um vocabulário de buraco negro e cometa, asteroides, tudo que você... Ele fala coisas assim, que fala, meu Deus, de onde esse menino tira tanto conhecimento? E tudo que ele desenha, que ele pinta, é em relação aos planetas, sistema solar. Até teve a pinturinha do dia da avó, o vestido da vovó era o Saturno, que é o planeta preferido dele. Tudo ele põe esse hiperfoco dele. Então, naqueles slides que a Margarida estava lendo, eu estava vendo ele ali. Pois é. Então, assim, e você vê, da onde ele tira tudo isso, ele está mostrando que ele é autodidata. Ele está mostrando que quando ele tem um interesse, ele não fica esperando pelo professor. Ele vai em busca do conhecimento que para ele é significativo, que para ele é importante. E aí, quando ele tem que sentar para escrever, escreve a função. Por quê? Porque nós estamos num momento onde o vídeo é a forma prioritária de aprendizagem. O YouTube está aí. Então, muitas vezes, quando a criança não entende a função da escrita, ela vai ter dificuldade. Sem contar que num TDAH, ele está escrevendo ali, daqui a pouco ele já está pensando em outra coisa, né? Ele já quer falar sobre a coisa que é do interesse dele, e aí ele se perde. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento. Vamos pensar agora numa criança que tem o TEA, né? Que apresenta, às vezes, assim, uma fala robótica, às vezes tem uma ecolalia, tem uma dificuldade nos tons emocionais da expressão da fala, né? Então, assim, ela não consegue perceber nas entrelinhas, e isso não significa que ela não esteja compreendendo, só que ela compreende de uma forma certa ou errada, vamos colocar assim. A flexibilidade cognitiva de parar, de analisar, de tentar entender e compreender várias situações, isso não acontece, porque ela não tem a facilidade. Então, qual vai ser o tratamento, o apoio que essa criança precisa e que a escola precisa oferecer? É exatamente mostrar para ele essa flexibilidade. Não é que ele não saiba, mas ele precisa de aprender a lidar com a estrutura de uma frase, a estrutura do conteúdo de forma mais flexível. Porque se ele entende ao pé da letra, ele vai tomar aquilo como certo ou como errado. E muitas vezes o errado para ele pode ser a desconstrução do que o professor deseja. Então, a forma de apresentar esse conteúdo tem que ser uma forma que vá respeitando o entendimento dessa criança, né? Então, tudo isso é importante que, quando a gente pense no transtorno, a gente olhe e compreenda. Por isso que é importante que, dentro da sala de aula, a escola sempre diga se o aluno tem ou não um indicativo de algum laudo, né? E vocês também, como professores, também têm o olhar do mini-diagnóstico. Vocês não vão diagnosticar, mas vocês vão olhar esses comportamentos para auxiliar. Eu, quando faço uma avaliação neuropsicológica, eu nunca fecho uma avaliação sem ouvir os professores.
porque os professores são peças fundamentais para que uma avaliação neuropsicológica seja fechada de forma correta, porque é ali, com o professor, que a criança está todos os dias da semana. Então, o professor tem competência de perceber exatamente essas nuances comportamentais. Então, vocês são figuras muito importantes para que a clínica seja uma clínica também bem realizada. Então, esse casamento escola e clínica tem que acontecer. Por isso, o curso Inova, ele abre a possibilidade para professores, para os profissionais de saúde e também para os responsáveis. Por quê? Porque a hora que a gente aprender que a gente tem que fazer um trabalho triangular, onde um apoia o outro, a educação vai fluir de forma muito mais tranquila. Né? Não precisamos estar no jogo de cabo de guerra. A gente precisa de unir saberes. Essa é a grande verdade. E quando a gente fala numa criança superdotada? Uma criança que, assim, questiona as regras, não prefere interações com o adulto, e aí, assim, dentro da sala de aula, muitas vezes, não tem paciência com os coleguinhas mais novos, não tem paciência com as brincadeiras que os colegas fazem, quer sempre inventar brincadeiras que são brincadeiras que atendam ao propósito dele. Então, se eu tenho uma brincadeira e o meu hiperfoco, vamos pegar o exemplo aí, são os planetas, eu queria, de repente, na hora do recreio, montar que cada coleguinha seja um planeta. E os meus coleguinhas não estão afim disso, porque na hora do recreio eles querem correr, eles querem brincar, eles querem fazer outras coisas. Então, tudo isso a gente tem que estar observando. Sem contar que, muitas vezes, a superdotação vem com alguma outra característica. Pode vir com uma característica do transtorno do espectro autista, pode vir com a característica do transtorno do déficit de atenção, pode vir com a característica da dificuldade de aprendizagem. Muitas pessoas acham que para ser superdotado, o superdotado tem que ser brilhante, tem que ser bom em tudo. Não, ele pode ter uma dupla excepcionalidade. Ele pode ter uma área no cérebro com algumas necessidades a serem trabalhadas e uma outra área onde ele tem um grande domínio. E quando a gente tem essa criança que o cérebro está desequilibrado, às vezes a gente não sabe como lidar na sala de aula. Como é que eu vou lidar com essa criança? Como exemplo, como é que eu vou lidar com uma criança que fala sobre o buraco negro, mas na hora de escrever a agenda tem essa dificuldade toda, e aí a hora está passando, a gente precisa de encerrar a aula e ele está ali ainda na cópia. Então, a gente precisa de criar estratégias para que possa auxiliar nesse processo. De repente, eu não vou falar de estratégia hoje, não. Hoje a gente só está apresentando o conteúdo que vai ser no nosso curso, né? E quando a gente pega aquele aluno que é desafiador, nossa, que olha para o professor e desafia, e olha para o professor e questiona, e quer sempre ter razão, aquele aluno que está o tempo todo brigando porque ele é que está certo. Como é que fica isso? Né? A Renata está rindo, eu acho que ela deve ter alunos com essa característica, e a Cristiane também. Também tenho, hein? A Lídia... Eu botei até uma misericórdia ali. Tem hora que você tem que falar assim, ai, meu Deus, me salva. Eu queria saber da Lídia, se a Lídia ela é professora, se ela é psicóloga, se ela é profissional da saúde. Pode dizer para a gente, Lídia? É que eu sei que as meninas são, queria saber se você, qual é a sua profissão? Ou é responsável? Eu sou professora da escola estadual, mas eu estou atuando como diretora
E que bom. ultimamente, a gente está recebendo um público muito grande da educação especial, e é por isso que eu tô aqui no curso, que são muitos desafios, são vários alunos, cada um com sua especialidade, e a gente foi de 5 para esse ano a gente está atendendo 32 crianças. Aí tem Nossa. cegueira, tem várias, então assim, a gente fica muito preocupada mesmo como ofertar, como incluir esses alunos devido a essa demanda. Ai, que bom. Então, mais uma na área da educação, né? Pois é, Sim, então o desafio é grande. O fato de ser diretora, você acaba sendo responsável por todos, né? isso. Imagino. Ô, Lídia, eu não sei se você entendeu, eu vou colocar aqui de novo. Tem um link que é do Google Forms, que são perguntas para você responder, e no final desse formulário tem um presente para você falando sobre exatamente os 10 sinais de como identificar esses alunos na escola, e aí é só você baixar o PDF, tá bom? E quem ficar lá até o final aqui da aula com a gente, o outro presente também. E aí, assim, voltando a falar do TOD, né? Muitas vezes, uma característica que é muito importante nessa criança é o senso de justiça. Muitas vezes ele tem esse comportamento, gente, de desafiador, porque ele está se sentindo injustiçado ou porque ele achou que algum coleguinha foi desafiado, foi injustiçado. Então, ele vem com essa armação de briga, de imposição. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu que ele pode transformar esse confronto em colaboração. Então, assim, é a gente entender qual é a melhor forma que essa criança responde, porque a maioria das pessoas, quando tem uma criança, não estou falando de criança mesmo, com esse comportamento, fala assim, tem hora que ele é explosivo, tem hora que ele é isso aqui, mas ele é um amor, e depois ele vem, ele pede desculpa, ele beija, ele abraça. Então, assim, o que a gente percebe? Que essa criança ela está tendo um transtorno, né, na forma de se posicionar, como se o humor dela explodisse, fosse um vulcão em erupção. E a gente, qual é a nossa função como adulto? A nossa função como adulto é mostrar para ele que ele pode sim ficar chateado, ficar com raiva, ficar triste, se sentir injustiçado, mas que ele tem que aprender que não é explodindo, não é batendo, não é xingando, não é batendo porta, não é agredindo que ele vai resolver. Então, isso é um processo, né? É um processo e que não é para ser feito apenas na escola. Por isso que os profissionais de saúde também têm que estar envolvidos nessa sustentação. Eu fui professora de escola estadual por muitos anos e trabalhei como psicóloga educacional dentro de um município. Então, eu conheço a esfera, tanto estadual quanto a esfera municipal. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente não tem um apoio da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque às vezes oferecem poucas vagas. Às vezes existe até dentro da equipe da secretaria aquelas pessoas que selecionam qual é a criança que vai, e muitas vezes a criança que vai é a criança com transtorno do espectro autista, o TEA, a dislexia, o TOD, estão fora, porque eles não veem esse público. Então, eles colocam as crianças com síndromes, eles colocam as crianças com outras questões, mas o TDAH, o TOD e a criança com superdotação, então, nem se fala. Então, muitas vezes, a escola pública ela fica sozinha. E se a gente não fizer a parceria com o familiar,
muitas vezes a gente não consegue fazer uma mudança. Por quê? Porque, às vezes, essa criança também é assim, porque em casa a mamãe e o papai não ensinam os limites. Então, tudo isso a gente tem que compreender como que é essa criança, esse comportamento dessa criança, ele está expressando o quê? A falta de limite em casa? Ele está expressando o transtorno de humor que ele está apresentando? E se a gente não compreender isso, a gente não consegue arrumar a melhor estratégia para lidar com esse quadro. E, por último, que nós vamos também falar aqui no nosso curso, é a dislexia, que não significa que a criança não seja uma criança inteligente. Pelo contrário, a criança, muitas vezes, é extremamente inteligente, mas ela tem uma dificuldade imensa na leitura, na escrita. Aí ela escreve de forma errada, ela come letras, ela mistura uma palavra com a outra, porque muitas crianças relatam que na hora que ela lê, as letrinhas balançam. E aí a gente tem instrumentos que a gente pode usar para que essa criança se sinta mais conforto na hora de fazer uma leitura. E nós vamos disponibilizar aqui sugestões desses instrumentos, dessas ferramentas que a gente pode usar com as crianças. Porque quanto mais eu puder oferecer ferramentas que tornem essa leitura agradável, mais essa criança vai mostrar o potencial cognitivo. E sem contar que a gente tem as adequações curriculares, porque se eu percebo que essa criança, no verbal, ela pode me dar todas as informações, não necessariamente eu preciso de fazer essa prova só por escrito. Eu posso ter essa prova gravada em vídeo. Isso é uma forma que está ali dentro das diretrizes do MEC, mas que muitas vezes a própria escola não sabe ou não coloca em prática. Então, são essas modificações que a gente precisa estar fazendo, construindo, para que a gente possa trabalhar as neurodivergências de forma prática e de forma que tenha um bom resultado, né? E aí, Margar, a gente vai novamente aqui apresentar, né, o curso, como é que esse curso vai funcionar. Margar, fala um pouquinho, eu vou beber uma água. Não, é mostrar para vocês que o que a gente quer realmente é um curso na prática, sabe? É mostrar para vocês o que a gente pode fazer de efetivo para ajudar tanto as diretoras, né, de escola quanto os profissionais a ter realmente um bom desempenho com esse grupo que está cada dia crescendo mais. Então, a gente pensou, né, qual seria a melhor maneira disso acontecer. E a gente quer isso com encontros semanais ao vivo. A gente não quer deixar a aula simplesmente gravada para vocês. Vai ter um momento que a gente também vai deixar alguns vídeos gravados de aula, mas a gente precisa fazer esse nosso contato ao vivo, até mesmo para poder descobrir de vocês se a gente está no caminho, se a gente precisa mudar de rota, quais as necessidades reais de vocês, né? Fazendo essa aula com atividades práticas, trazendo também materiais resumidos em PDF ou com aulas gravadas, e principalmente com casos reais, que vocês tragam para a gente poder passar para vocês a nossa experiência e vocês, ao mesmo tempo, ir mostrando para a gente se a gente está no caminho ou não está. Qual é o objetivo? Se o objetivo está sendo atingido em sala de aula com as coisas que a gente está passando para vocês por aqui, né? E também, não só mostrar esse lado, mas também fazer de forma que vocês tenham autoconhecimento, porque, assim, eu acredito muito que a gente só consegue fazer bem aquilo que a gente
vivencia. Não é à toa que a gente passou um quiz para vocês ali já terem uma pergunta. Aí no início, para mim era talvez, eu não sei se era, se não era, fiquei confuso. Por quê? Porque vocês pararam e pensaram como é que eu estou agindo? Qual está sendo a minha resposta a esses estímulos? Isso faz parte do autoconhecimento. Vocês também passam a conhecer como é que vocês estão respondendo a esses alunos. Eu não sei se é certo, se é errado, mas qual é a forma que eu estou utilizando? E fazer isso de uma forma bem criativa, mostrando para vocês que tem novos instrumentos, tem instrumentos que possam usar. Vocês, como professores, podem auxiliar os profissionais, né, nessa identificação. E não só incluir, mas também ter empatia, o que eu acho assim muito importante, esse conceito de empatia, né? Eu falo sempre, empatia não é querer que o outro responda da forma que a gente acha correto, que da forma que a gente faria no lugar dele, mas a gente procurar entender qual é a resposta que ele dá, qual é o estímulo que a gente consegue obter dele uma resposta. E tudo isso também visando um bem-estar profissional. Quando vocês se sentem preparados ou quando vocês se sentem amparados para agir com esses alunos, vocês baixam um pouco a ansiedade de saber, estou fazendo certo, estou fazendo errado, e vai tendo mais confiança de testar o que é bom para o aluno, o que é bom para o outro, porque não tem certo nem errado. Lembra lá do início? A gente vai ter que descobrir qual é a melhor forma de lidar com aquele aluno específico. Eu acho que é por isso que às vezes vocês ficam confusas, porque não tem uma regra lógica para todo mundo. Tem uma teoria básica, mas dependendo da criança, da dupla excepcionalidade que ele tem, a gente tem que mudar ou a gente seguir uma rota talvez diferente. Nem todo aluno a gente vai poder fazer igualzinho, da mesma maneira. E assim, a gente quer também, não só isso, mas fazer leitura, ter um dia do Clube do Livro, onde a gente vai ler livros, que a Graça já botou até lá no grupo, né? Quem já está aqui no curso, botou lá no grupo alguns livros falando sobre superdotação, se vocês têm conhecimento, mas não precisa necessariamente ser esse, a gente pode entrar em comum acordo, né, Graça? Se algum livro que vocês queiram, de algum assunto que esteja com foco de vocês, até mesmo por necessidade, a gente pode fazer um clube do livro com leituras para a gente poder pensar junto na melhor maneira. E quem está aqui com a gente nesse início... Oi. A gente também vai ter, não é só sobre superdotação. Eu coloquei lá no vídeo, eu botei só sobre superdotação, porque eu puxei essa sardinha para o meu lado, né? Mas a gente vai ter livros sobre TOD, sobre TEA, sobre dupla excepcionalidade, né? Então, nós vamos ter livros falando e eu vou estar indicando também livros que vocês possam ler. Mas eu gostaria, a gente pensou no Clube do Livro, da gente ler junto, né? Eu posso até, de repente, a gente faz o resumo, faz um PDF, manda para vocês, mas a gente ter uma conversa sobre os PDF, de que forma isso contribui ou não para o trabalho de vocês, porque eu acho que é essa troca que é mais enriquecedora. A teoria é importante, mas como eu tiro essa teoria do papel e coloco na minha prática. Exatamente, mas eu falei ali também, né, que elas também podem dar sugestões de livros, de temas dessa área que elas gostariam de ter um melhor conhecimento, não precisa ser só os que a gente indica, a gente vai também fazer ali uma seleção de qual a gente vai ler primeiro, qual é a necessidade de vocês de estar tendo a leitura primeiro. E uma coisa que eu acho assim importantíssimo, que isso daí é da parte da Graça, né? Os protocolos de identificação.
prática para vocês poderem ali se guiar para poder ter algo físico que vocês possam ver. Olha, eu fiz esse protocolo de identificação, tem dessa maneira. Então, a gente vai conversar e ver o que a gente pode ajudar e contribuir. E nada melhor, gente, do que a gente fazer isso em grupo. Eu acho que, assim, sozinho a gente aprende, mas em grupo a gente aprende muito melhor, porque às vezes a gente está tão envolvido com aquele aluno, está tão envolvido, né? Ali a Lídia, que é diretora com vários alunos, que a gente não consegue perceber. E quando está num grupo, uma pode dizer assim, o meu aluno parecido com esse, a gente usou dessa maneira e deu certo. Aí você, poxa, como é que eu não pensei isso antes? Porque está tão envolvido na situação que às vezes não consegue perceber artifícios fáceis e ali que eu não utilizei ainda. Então, estando em grupo, eu acho que isso é um enriquecimento. Então, o nosso curso não é simplesmente dar teoria. Nosso curso quer que vocês tenham um lugar onde que vocês possam tirar a sua dúvida, ter a sua rede de apoio para poder seguir dentro das necessidades de cada uma de vocês e, principalmente, a gente quer deixar vocês com conhecimento, com embasamento teórico, para que vocês também saibam responder aquilo que vocês precisam sobre o assunto, né? E o que vocês acharam dessa ementa? O que vocês acham? Vocês acham que esse curso vai valer a pena para vocês? Muito? Que bom, Ana, que legal. Então, assim, o curso, hoje a gente fez essa aula inaugural para poder apresentar para vocês, né? Mas o curso está com as inscrições abertas ainda. Então, aqui está o link, né, do curso, e aí quem quiser divulgar para os amigos, quem quiser chamar os amigos para conhecer, né, vocês podem convidá-los. E aí, se eles tiverem alguma dúvida, a gente também pode estar atendendo, é só chamar a gente lá no @Instituto Tripsi, que a gente também conversa. Então, vamos tirar uma foto. Margarida, você tira a apresentação para a gente tirar uma foto? Tiro. Essa aula de hoje é muito importante. Quero ver, deixa eu ver aqui agora como é que eu boto aqui o layout para sair todo mundo. Deixa eu me ajeitar, né? Já que vou tirar foto, né? Vamos tirar foto. Todo mundo mexe no cabelo. A Ju Castanho. No pose ainda. A Ju Castanho, isso que eu ia falar. Abre, por favor. Colocar a foto lá no grupo depois. Tá, vou colocar. Pronto, deixa eu ver como é que ficou. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Margarida, tira uma foto aí também, você. Tiro. Vou aproveitar e fazer até um vídeo nosso, assim, tá tão bonito, adoro. Vou botar lá. Está lá no Instagram também. Inauguração, olha a inauguração do curso Inova, com todas essas professoras aqui fazendo parte. Muito bom. Então, boa noite para vocês. Semana que vem a gente se encontra novamente às 8 horas. Daqui a pouco, a gente coloca lá no grupo o presente para vocês que ficaram aqui, firme e forte até a 9 horas. Aí você vai mandar o link para o grupo, não é isso? Vocês já estão no grupo. A Lídia, é que eu acho que eu não tenho. A Lídia, você já é integrante do Inova? Ou você veio só pelo convite da aula inaugural? Cadê? Oi, professora. Eu peguei o link lá do grupo. Eu estava no outro, aí veio, né, o convite, aí eu entrei.
Ah, no você grupo não é no aluna do Inova ainda, né? ainda não. Tá. Ah, Mas entendi. se você quiser fazer parte, é só chamar a gente, Lídia, que aí a gente Tá bom. migra você para o curso, que a gente tem um outro grupo, que é o grupo da turma 1, que é uma turma que é vitalícia. Quem fizer parte desse grupo, dessa turma 1, Ai, que vai bom. ficar com a gente assim, enquanto vocês quiserem. Tá bom? Tá bom. Tá, Então, ó, obrigada, professora. Vou chamar beijo. lá sim. Tá bom. Boa Tchau. noite. Tchau. E aí, Marga? Ó, passei aqui, copiei tudo que elas falaram aqui, eu tirei até uma foto de um. Ai, cadê? Que estava escrito assim, curso, mas só que não ficou muito boa, mas eu acho que dá para melhorar, né? Assim, tem outra visão, é verdade, assim, curso completo, amei, que eu acho legal depois a gente botar Postar ali. isso, depois Isso. manda para a Júlia, que aí a É. Júlia faz uma postagem lá. Agora, vou te dizer, eu mandei essa porcaria desse convite da aula inaugural para mais de 500 pessoas. E você vê, nem a Letéia veio. Né, ela veio. Mas sabe o que que eu faria? Eu pegaria, eu acho que essa aula inaugural. Deixa eu parar de gravar, parar a gravação.